Fala galera, tá começando mais um Ask Nectar, do quadro onde a gente responde às perguntas mais comuns do mercado de vendas consultivas. Você tem alguma dúvida? Já deixa pra gente nos comentários, envia esse vídeo para aquele seu colega, para aquele seu amigo que tá precisando vender mais e vender melhor. Hoje a gente fala sobre forecast de vendas. Quer saber como ter mais previsibilidade nas suas vendas? Fica comigo até o final que eu vou te ensinar tudo nas trincheiras. Ask Nectar. Antes da gente começar a adentrar o assunto, o que é forecast de vendas? Basicamente, esse nome em inglês esquisito nada mais é do que previsão de fechamento. Então, toda vez que você quer implantar algum forecast de vendas, quer saber mais sobre isso, lembra do termo original em português, que é previsão de fechamento. E aí, qual que é a importância de se ter uma previsão de fechamento, um forecast de vendas dentro da sua operação? Basicamente, você consegue ter mais ações específicas em cima daquilo que você tem. Então, imagina você chegar nas últimas semanas ali, no último período do seu processo comercial, dependendo do seu ciclo de vendas, sem saber quais oportunidades podem ou não fechar, quanto financeiramente você está faltando para a meta e que você consegue cumprir com o seu pipeline, ou seja, com o seu funil de vendas. É um cenário um pouco desesperador, né? Então tem muito gestor que opera assim. E se você opera assim, você não tem forecast de vendas, você está gerenciando de uma maneira às cegas. E todo mundo que não consegue ver alguma coisa, não consegue agir de maneira efetiva e de maneira eficiente para corrigir aquele problema que está acontecendo num funil de vendas, num processo comercial. Então assim, quando a gente traz toda a importância para cima de previsibilidade, a gente precisa saber quais são as oportunidades que a gente tem para fechar. E isso não acontece do nada, tá? Não precisa ir ficar desesperado. O objetivo aqui do vídeo é exatamente te mostrar como fazer isso de uma maneira mais eficiente com tudo aqui que a gente já viveu de experiências comerciais. Beleza? E para começar, eu queria trazer um mecanismo que é muito disseminado, talvez muito comum, mas que poucas pessoas, poucas operações fazem com muito afinco, que é basicamente ter um funil de vendas organizado. Mas Eduardo, o que tem a ver ter um funil de vendas organizado com forecast de vendas? A gente estava até comentando aqui, nos bastidores, estava falando aqui com o Mateuzinho. Parece muito comum, mas muitas operações têm oportunidades dentro de um funil de vendas que não vão fechar nunca e que estão lá na etapa de stand-by, estão lá na etapa de aguardando negociação, que na verdade não são oportunidades de vendas. E aí quando a gente vai olhar esse funil, vários contatos que tem ali, várias empresas, enfim, várias pessoas que poderiam comprar algum dia, mas que não é oportunidade de negócio para o seu ciclo de vendas. Um adendo que eu faço é que forecast de vendas não necessariamente significa que vai fechar naquele mês comercial. Depende do seu ciclo de vendas e da maneira como você opera. Naturalmente a gente fala de ciclo mensal, porque a maioria das operações operam assim, porém não necessariamente precisa ser datado assim até o final de um período comercial ser o mensal. Mas basicamente o primeiro passo é esse. Cara, tenha um funil organizado. Quem tem um funil organizado consegue ter visibilidade. E se você vê as coisas, você enxerga o problema. E enxergando o problema, você tem mais aparato e ferramenta para saber onde corrigir de maneira específica. Beleza. Você já tem um funil organizado, já tem as oportunidades realmente ali que tem chances de rolar alguma negociação, enfim, de desenrolar, de caminhar dentro do seu processo comercial. A gente utiliza aqui um mecanismo que chama Roadmap to Close. Um nome em inglês, dificinho, ok? Mas basicamente quer dizer só o caminho que a gente tem para fazer esse fechamento. E existem algumas perguntas que a gente se faz para aquela oportunidade de negócio, para aquela negociação, para a gente conseguir mapear se é efetivamente uma oportunidade que a gente coloca no nosso forecast ou não. Lembra sempre que forecast de vendas impacta todas as áreas em anexo a vendas. Impacta no seu financeiro, impacta no planejamento, impacta no produto, em estoque, enfim, em várias áreas. Então, saber entregar um forecast assertivo significa entregar previsibilidade não só para vendas, mas para as outras áreas em anexo também. E aí, fazendo esse deparo aí, saindo um pouquinho, indo para o Roadmap to Close, algumas perguntas que a gente mais se faz aqui quando a gente está de frente a uma oportunidade é: cara, eu sou a preferência dentre as opções que esse cara está olhando? Porque assim, se eu não sou a preferência,
Se ele tem algum outro concorrente que é a preferência dele, é mais provável que ele fique com essa preferência. E aí eu posso estar com a oportunidade de que não efetivamente vai fechar, que não tem essa previsão tão quente para fechar. Outra coisa que a gente se pergunta, eu estou falando com o decisor, então o decisor está na ligação? Porque ele pode ter falado em algum momento que atende, a nossa solução atende, só que não é o decisor que está falando. E aí quando o decisor entra, aquilo caminha para outro lado. Então o erro aqui foi não ter falado com o decisor. Então a gente já se perguntou para essa oportunidade se a gente é preferência, a gente já mapeou que é um decisor, a gente já mapeou que vai efetivamente fechar dentro desse ciclo de vendas? Essa é uma terceira pergunta que a gente já se faz. Quarta pergunta, os preços e os prazos estão alinhados? E quinta pergunta, a gente já apresentou todas as propostas? Em muito processo comercial é comum a gente ter várias propostas para serem apresentadas para conseguir ter um fechamento. Então, se você está dentro desse cenário, você precisa mapear se você já apresentou todas as propostas. Se não, o seu time comercial, você ou o gestor, te passa várias oportunidades ali que são forecast, que são previstas para ser fechadas, mas que está na primeira proposta comercial. E aí você não apresentou todas as condições, você ainda conta com uma receita muito maior do que vai ser no final das contas, tá? Então a gente usa muito o Roadmap to Close hoje aqui na nossa operação e várias empresas também de vendas consultivas utilizam ele. Só que para você ter isso muito bem organizado, você precisa de ter o quê? Um funil bem organizado. Então não esquece, o preâmbulo disso tudo é ter um funil bem organizado para você conseguir separar e efetivamente mapear essas contas com essas perguntas do Roadmap to Close, beleza? E aí tem outra técnica também que a gente faz para mapear se a gente tem previsão de fechar aquela conta ou não, se é um forecast de vendas ou não, que é algo mais matemático, quando a gente opera com várias contas ao mesmo tempo, mas que também funciona bem. A gente já usou há algum tempo, hoje a gente usa mais o Roadmap to Close, que é basicamente um score de Bunch. Nada mais é que a pontuação do Bunch. Sim, o Bunch, o B de budget, o A de autoridade, o N de necessidade e o T de timing. Então, basicamente, a gente vai mapear e pontuar cada uma dessas letras de 0 a 5 para ver, no final das contas, aquelas que têm o maior score provavelmente têm a maior chance de virar dentro daquele período comercial, beleza? Então, basicamente, quando a gente faz isso e a gente tem um volume alto ali de oportunidade, a gente consegue ver no número aquelas que estão mais deficitárias, que a gente precisa dar mais atenção e saber qual critério que está pior. Então você tem uma conta ali que tem 5 em budget, tem 5 em necessidade, tem uma dor muito forte e falou que vai fechar esse mês, 5 também, só que tem 2 ali no authority, quer dizer que eu não estou falando com o decisor, quer dizer que eu estou falando com o influenciador. Então eu sei, o vendedor sabe onde ele precisa focar para levar essa negociação para frente, beleza? Para finalizar, como um extra aqui que eu deixo para vocês, para ter um forecast de vendas assertivo, é importante que a gente construa rituais comerciais e rotinas de reunião também com a sua equipe. Então, todo bom forecast é atualizado pelo menos semanalmente. Adendo feito para aquelas operações que trabalham um pouco, um ciclo de 1 ano, um ciclo de 6 meses. Aí, se fazer toda semana, vai ficar algo mais maçante porque tem poucas atualizações. Mas na maior parte dos processos comerciais, o ciclo é datado ali mensalmente. E fazer isso todas as semanas faz com que você tenha na mão, na palma da sua mão, todos os caminhos para fazer aquela negociação fechar e mudar esses direcionamentos, beleza? Então assim, pelo menos uma vez na semana, se você é gestor, senta com o teu time, mapeia todas essas oportunidades com funil, um CRM bem organizado. Se você é vendedor, senta, olha todas as suas oportunidades no começo de preferência da semana, mapeia, vê qual que está mais próxima de fechar. Se você usa um Roadmap to Close, vê qual dessas perguntas ainda estão pendentes, se a gente não é preferência, o que a gente faz para ser, qual o ponto de dor que eu não deixei claro, qual que é a urgência que eu não mapeei para esse cara ter falado que fecha esse mês, enfim. Quando a gente tem boas perguntas, a gente acha boas respostas. Combinado? Você gostou desse vídeo? Coloca aqui no comentário para mim então, não deixa de curtir e se inscrever. Chegamos ao final de mais um Ask Nectar, manda lá para o seu amigo, para sua amiga gestora, seus amigos vendedores, que eu tenho certeza que a gente vai vender muito mais juntos, beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.